Olá, como é que vão? Tudo bem? É, Penso que a gente deve ser claros. Há alguma dúvida de que a pandemia não acabou, como piorou bastante com a variante Omicron? Vê-se claramente que se não fosse a vacinação de 80% dos adultos em nível nacional, o número de mortes já teria ultrapassado a casa de 1 milhão. São vidas levadas pelo vírus e pela política desastrosa de saúde da maioria dos governos municipais, estaduais e federal. Com mais responsabilidade aos negacionistas de plantão no poder do Brasil. No entanto, a vacinação, que ainda tem ínfima cobertura entre as crianças, sozinha, isolada, não pode resolver todo o problema da pandemia. Quanto mais contágio, maior a capacidade viral de mutação. E com isso a vacina corre o risco de ficar obsoleta. Bom, para os laboratórios. É horrível para a população mundial, já que não havia e nem parece que haverá a quebra das patentes dos insumos, produção e da tecnologia vacinal. Tal é o compromisso mundial com o capitalismo, mesmo que isso signifique a morte de milhares de pessoas. Perto dos 700 mil mortos, o Brasil tem aeroportos abertos, nacional e internacionalmente, nenhuma vigilância epidemiológica em estradas ou rodoferrovias. Na cidade segue normal a lotação dos ônibus urbanos, o trânsito, o transeunte trabalhador, lotando as ruas, as feiras cheias, os supermercados, padaria, bares, baladas. Quem está protegido mesmo é só quem tem e quem pode, ou seja, a classe média e alta que está em trabalho remoto ou comandando suas empresas pela via dos capatazes, industrial, comercial e parte, é claro, dos servidores públicos. Leve-se em consideração que depois da vacinação, que não é total, todas as medidas de isolamento foram relaxadas e elas sempre tiveram validade, quando existente, para aqueles que nem nada dependiam das ações governamentais. Aqueles que dependiam das ações governamentais seguiram morrendo, seguiram lutando pela vida, ou morriam de Covid, ou morriam de fome. E aí parece que não tem, e não tinham, e continuam não tendo saída alguma. Agora, tanto o governo federal quanto alguns reitores saem a público para reafirmar a volta do modelo presencial da educação universitária e os governos estaduais e municipais dos modelos presencial da escola de ensino fundamental e ensino médio. Diga-se ainda que o retorno das crianças acontece com elas não sendo vacinadas, quer dizer, com a cobertura vacinal ser mínima entre as crianças. Pense aí. Bem, parece que alguns leitores foram às redes sociais essa semana para falar sobre essa volta. Mas por quê? Por que eles precisaram fazer essa declaração? De outro lado, tem a pressão
dos estudantes pela volta às aulas presenciais. Aqueles que são quase adultos, que tiveram suas vidas sociais e acadêmicas paralisadas nesses últimos 2 anos. Aqueles que agora fazem o Enem depois de 2 anos com ensino virtual, queriam e querem voltar às aulas presenciais. Parece claro que não são os fatos pandêmicos que animam nem reitores e nem estudantes. Pelos dados, o país voltaria à fase 1 de combate à pandemia, ou ao lockdown de 14 dias geral no país. Mas eu entendo os jovens. Os jovens sem aulas e sociabilidades durante a pandemia, principalmente os da classe média e trabalhadores remediados, tiveram suas vidas adiadas, seus sonhos. Esses sonhos incluem relações afetivas, amizades, autonomia e crescimento individual, diferenciação em relação aos pais e familiares, relações amorosas e experiências de vida individual não monitorada. E por fim, a última e talvez a primeira, que é o que representa as universidades, né? Ou seja, a ilusão concreta da ascensão social, a única esperança de mudar suas condições reais de vida numa sociedade que cada vez mais desnecessita dos trabalhadores desqualificados. Estes são jogados ao subemprego e têm uma vida de carências preenchidas pelas necessidades que lhes faltam. Desse ponto de vista, há que se concordar com os jovens que o ensino virtual não traz as condições de sociabilidade concreta, ou seja, esse corpo a corpo, né? Tete a tete, olhos nos olhos, esse toque, mas traz outra, precária e intocável. A volta às aulas presenciais, então, trará uma questão de saúde mental para essas pessoas, né? Para esses jovens que precisam retomar a vida, apesar das condições pandêmicas francamente adversas. Mas não parece ser essa a compreensão de alguns reitores, governos, que respondem à pressão social justa com certa irresponsabilidade. Por exemplo, apesar de anunciarem um retorno e que vão fazer medidas de biossegurança, não anunciam essas medidas. Por exemplo, quais as medidas concretas de biossegurança que os governos tomaram para o retorno às aulas presenciais? Há acaso kits de testagem de Covid na entrada das escolas? Há acaso obrigatoriedade para assistir às aulas presenciais só com comprovação vacinal? Há aos que não se vacinaram a garantia de acesso às aulas de forma não presencial, com transmissão delas para os alunos em questão? Há acaso uma ação dos governos federal, estaduais e municipais de horários alternativos na indústria, no comércio e nas escolas para que não haja superlotação dos ônibus e possa então não ser os ônibus, o transporte, um fator de propagação do vírus? Há acaso a fabricação e a distribuição farta de máscaras de segurança e de álcool gel? Há o escalonamento em horários diferentes das turmas escolares para evitar propagação viral por aglomeração? Há convênios para ter vigilância epidemiológica e do distanciamento social necessário nas horas de lanche, almoço, janta e transporte? Há grupos de vacinação para aqueles que não puderam se vacinar totalmente e querem fazê-lo?
Há distribuição de luvas e máscaras para profissionais e funcionários. Há a retirada de equipamentos cujo uso pode acelerar a propaganda do vírus, como bebedouros, xéricos, etc. Há funcionários para passar álcool gel nos lugares onde se toca mais, tais como corrimãos de escada, maçaneta de porta, carteiras de estudante, mesa de professores, etc. Há recomendação para a circulação de ar com abertura de portas e janelas. Há, depois das aulas, consulta aos estudantes sobre suas condições de saúde. Veja, eu sou a favor da volta às aulas presenciais porque entendo as condições sociais e de saúde mental dos estudantes e a necessidade dos jovens de voltar a ter vida. Porém, a responsabilidade pela garantia e pela biossegurança da vida são dos gestores. E não me parece que há ações responsivas por trás dos discursos irresponsáveis.